porque o culto só é bom, avivado, quando a gente traz glória, aleluia, amém, línguas espirituais, cântico e brados de vitória, aí o culto é bom. Bom, o primeiro ponto que eu quero analisar a respeito desse vídeo é esse trecho onde ele fala que o culto só é bom avivado se tiver glória, aleluia, línguas estranhas, brados de vitória, aí o culto é bom. Primeira coisa, o que é culto? Do ponto de vista dele, culto é quando as pessoas estão reunidas e ali dando glória a Deus, aleluia, brado de vitória, amém, e essa questão toda. E dá para perceber claramente que ele está se referindo a essa movimentação, a essa agitação. Para ele o culto é bom quando é dessa forma, avivado. Porém, culto não é só isso. A forma como você vive é um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Tá? Então não podemos resumir a palavra culto a Deus em um momento em que estão as pessoas reunidas. Porque se você estiver sozinho, você também cultua. Não é necessário ter glória a Deus e aleluia, ter essa agitação toda, ter brados de vitória, para que seja decidido que ali está acontecendo um culto. Já está errado aí nessa questão. Então, e outra coisa, o culto não é bom, nós não temos que achar se o culto é bom ou não. Quem acha o culto bom ou não é Deus. A única pessoa que tem essa capacidade de decidir se o culto é bom ou não é Deus, porque o culto é para Ele. Nós fazemos o máximo para oferecer o melhor, mas definir se o culto foi bom ou não, isso não cabe a nós seres humanos. O culto é para Deus. Claro que como seres humanos nós temos os nossos parâmetros para dizer se foi bom ou não. Claro, não vamos ser hipócritas, mas a definição de um culto bom não existe. Certo? Não existe uma definição no ponto de vista humano, não existe uma definição de um culto bom. Nós dizemos, poxa, hoje o culto foi uma bênção. É até uma expressão equivocada, né? Dizer que o culto foi bom e tal, mas não dá para tomar por base um culto bom, um culto que seja avivado. Porque o culto não é só o momento em que as pessoas estão ali reunidas. Então era esse ponto que eu queria trazer, e uma outra questão que ele vai falar mais à frente, que eu acho que é muito mais sério do que isso. Temos que trazer de casa o material para o culto. Sim, línguas estranhas é o selo do crente em Cristo aqui. Bom, gente, isso aqui, infelizmente, com todo respeito aos nossos irmãos, aos meus irmãos pentecostais, né, tem sido ensinado dessa forma, que línguas estranhas é o selo do crente em Cristo. E ele fala do crente em Cristo aqui. Esse aqui que ele está se referindo, provavelmente é na igreja dele, na igreja que ele provavelmente pastoreia, né, não sei. Então ele fala que, eu até anotei aqui para não errar, línguas estranhas é o selo do crente em Cristo aqui. Ele está se referindo ao local, à igreja que ele pastoreia, que eu acho que parece que ele é pastor. Mas existem erros nessa frase, né? Está equivocado. E como eu disse antes, com todo respeito aos irmãos pentecostais, o selo do crente em Cristo não é línguas estranhas. O selo do crente em Cristo é o Espírito Santo. O falar em línguas é uma das evidências que a pessoa tem o Espírito Santo. Não é a única evidência. Não é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito Santo, gente. Não é dessa forma. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz dessa forma. Até porque o falar em línguas é um dom. E o dom, Deus ele reparte conforme ele quer. Se você busca o Espírito Santo, você busca o dom de línguas, busca e nunca falou, é porque não foi concedido a você isso. E a gente se prende muito a essa questão de falar em línguas, ter que falar em línguas. Não se prenda a isso. Busque com zelo os dons. A Bíblia diz assim, que para a gente buscar com zelo os dons. Mas aquilo que vai ser repartido a você vai ser aquilo que seja da vontade de Deus. Talvez ele não quer que você fale em línguas e você tenha um outro dom. As pessoas focam tanto em falar em línguas como se fosse algo
superior a qualquer outros dons, e na verdade não é. Existe existe um dom que é superior ao dom de falar em línguas, que é o dom do amor, e ninguém fala disso. Então vamos parar com esse negócio com esse desejo exacerbado de querer falar em línguas, como se você não falar em línguas, você não seja crente e não seria salvo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E para embasar biblicamente o que eu estou falando, eu anotei aqui alguns pontos, algumas passagens que a Bíblia traz, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Novamente, ó, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Outra questão muito importante de se frisar: falar em línguas é algo que edifica a si próprio. Se não tiver intérprete, você vai ser unicamente você que fala, apesar de não saber o que diz. É só você que será edificado. Então, se você fala em línguas e não tem quem interprete, não tem necessidade de você falar se ninguém vai interpretar, porque nem você que fala sabe o que está dizendo, porque é uma língua espiritual. É um dom que é concedido por Deus, mas que a pessoa que fala não sabe o que diz. Então, apesar de não saber o que diz, é edificante para você que fala, não para o outro. Mas se tiver alguém que interprete, ok, que fale um por vez, que haja intérprete, certo? Então, se tem o dom de línguas, tem que ter alguém para interpretar. Se não tem, não fale. 1 Coríntios capítulo 14 foi o que a gente leu agora. O segundo trecho que eu quero trazer aqui é Efésios capítulo 1, versículo 12, 14, que diz: Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O 13 de novo, vou repetir: em que também vós estáis, ou seja, em Cristo, depois de ouvirdes a palavra da verdade. Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, depois de você ouvir, depois de você crer e aceitá-lo, será selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo do Espírito Santo não é colocado em você quando você começa a falar em línguas. Antes de você falar em línguas, você já tem que ter o Espírito Santo. Ninguém fala em línguas sem ter o Espírito Santo. Por isso que falar em línguas não é a única evidência de que você tem. Como é que você vai falar em línguas para depois você receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Se é um dom que é espiritual. Então você precisa do Espírito Santo para falar em línguas. E quem é salvo é quem tem o Espírito Santo, é o selo da promessa. Depois que você tem o selo é que você fala em línguas, se assim for concedido o dom a você, certo? O outro versículo diz assim, ainda em Efésios capítulo 1, versículo 14 agora: o qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Fechou. É isso aqui. Depois que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito Santo. Fechou. Ok. Certo? E a próxima passagem que eu quero ler com você aqui é 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 11. Eu tentei fazer esse vídeo mais curto possível, mas infelizmente não deu. Que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um
para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra com o mesmo Espírito é dada a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento dos Espíritos e a outro a variedade de línguas. E a outro a variedade de línguas. A Bíblia não diz que todos os cristãos devem falar em línguas. Não é porque não fala que não tem o Espírito Santo, certo? Vamos para a Bíblia. Às vezes a gente ouve falar uma coisa, não pesquisa, não estuda a Bíblia e acaba interpretando de maneira errada ou replicando isso sem nem saber. E a outra, a interpretação de línguas. Pode perceber que toda vez que falou aqui de dom de línguas, logo em seguida tinha a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Certo? Então, o Espírito Santo é um selo que tem que ter em todo cristão. É cristão, conhece a verdade, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Agora você vai buscar o dom e Deus vai repartir a você, vai dividir com você aquilo que Ele achar que você deve e que seja útil para o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe, não é para trazer nenhum tipo de polêmica, mas é só para trazer o que a Bíblia diz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.